E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que causou um baita impacto no mundo dos investimentos, A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb. É isso aí. Um livro que realmente faz a gente repensar como a gente enxerga o risco, né? Principalmente quando se trata de dinheiro. Exatamente. O Taleb, ele meio que joga um balde de água fria na gente, né? Ele mostra que a gente vive num mundo cheio de surpresas, cheio de eventos inesperados, os famosos cisnes negros. E o mais interessante é que ele faz isso de um jeito que todo mundo entende, sabe? Com exemplos do dia a dia, com histórias, ele não fica preso naquela linguagem técnica, sabe? É verdade. Ele vai direto ao ponto e mostra como esses eventos, esses cisnes negros, podem impactar nossas vidas. Mas explica pra gente o que é exatamente um cisne negro. Olha, o Taleb usa esse termo para falar daqueles eventos que são totalmente imprevisíveis, que ninguém esperava e que causam um baita impacto, sabe? Tipo, do nada, acontece uma coisa que muda tudo. Imagina um investidor que coloca todo o dinheiro dele em um único ativo, aí de repente, bum, uma crise mundial e ele perde tudo. Nossa, que situação! E como a gente se protege disso, tem como? Calma, calma. Aí que entra a sacada do Taleb, ele apresenta a diferença entre mediocristão e extremistão. Dois mundos, digamos assim. Que interessante, me explica melhor isso. No médio cristão, tudo é mais ou menos previsível. As coisas meio que se equilibram com a altura das pessoas. Você já viu alguém com 20 metros de altura? Claro que não. Pois é. Mas no extremistão, as coisas são diferentes. É o mundo dos eventos extremos, da imprevisibilidade total. É como no mercado financeiro, uma hora tá tudo tranquilo, na outra o mercado desaba. Então quer dizer que nesse extremistão, olhar para o passado não garante nada para o futuro. Exatamente. E para ilustrar isso, o Taleb usa a história do peru de ação de graças, sabe? O peru lá todo dia sendo alimentado, feliz da vida, achando que aquilo vai durar para sempre. Mas aí chega o dia de ação de graças. E bem, você vê o que acontece. Coitado do peru. Mas entendi a mensagem, viu? Não dá para se acomodar, achar que tá tudo bem, porque um cisne negro pode aparecer do nada. Exatamente. E para evitar cair nessa armadilha, o Taleb fala da falácia narrativa, que é basicamente a mania que a gente tem de inventar histórias para explicar tudo, mesmo quando não faz sentido. Tipo quando a gente acredita naquela história de que a empresa X é a melhor do mercado, mesmo quando os números mostram o contrário. Isso aí. Nosso cérebro adora uma boa história, mas às vezes a gente acaba ignorando a realidade por causa disso. E no mundo dos investimentos, isso pode ser fatal. No fim das contas, a gente precisa ser mais crítico, né? Questionar as coisas, buscar informações, não se deixar levar só pelas histórias. Exatamente. E o Taleb, ele usa o filósofo Karl Popper para mostrar isso. O Popper dizia que a gente nunca pode provar uma teoria, a gente só pode refutar. Ou seja, a gente tem que estar sempre buscando evidências que contradizem as nossas crenças, não só aquelas que confirmam. Faz sentido. Mas então, como a gente toma decisões, a gente não pode confiar nas previsões. Aí, o Taleb fala da importância de ser antifrágil, de estar preparado para o inesperado. A gente tem que ter uma estratégia que seja robusta o suficiente para lidar com cisnes negros, sabe? Entendi. Mas como a gente faz isso na prática? Diversificando os investimentos, por exemplo, mas não aquela diversificação tradicional que só coloca o ovo em várias cestas iguais. O Taleb defende uma diversificação barbell, que é a mais ousada, sabe? Que legal. E É. como funciona essa diversificação? Me explica melhor. É tipo ter um pé no médio cristão e outro no extremistão. Que legal. Você coloca a maior parte do seu dinheiro em investimentos seguros, tipo título do tesouro, e uma pequena parte você arrisca em investimentos com alto potencial de retorno, tipo startups. Nossa, que interessante. É. É tipo se proteger dos cisnes negros, mas sem deixar de aproveitar as oportunidades, né? Exatamente. É equilibrar o risco e o retorno nesse mundo maluco que a gente vive. Caramba, quanta coisa a gente já aprendeu só nessa primeira parte do Deep Dive. Mas calma, pessoal, ainda tem muito mais. Na próxima parte, a gente vai continuar explorando as ideias do Taleb e ver como a gente pode usar a lógica do cisne negro para tomar decisões mais inteligentes. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para o nosso mergulho no cisne negro. Na primeira parte, a gente viu como o conceito de extremistão, né? Muda completamente a nossa forma de pensar sobre risco, principalmente quando a gente fala de investimentos. É verdade, mas o Taleb não para por aí, né? Ele vai além e questiona até as ferramentas que usamos para medir incerteza, como a famosa curva de sino. Isso mesmo, ele critica o uso da curva de sino, sabe? Aquela distribuição em forma de sino para medir riscos em áreas onde ela simplesmente não se aplica. E por que essa crítica à curva de sino é tão importante para a gente que investe? Porque a curva de sino parte do princípio de que a maioria dos eventos se concentra em torno da média, com desvios cada vez mais raros à medida que a gente se afasta do centro. Só que no extremistão, como a gente viu, os eventos extremos, os outliers, têm um peso muito maior do que a curva de sino prevê. Então, usar a curva de sino no extremistão seria como tentar medir a profundidade do oceano com uma régua, né? A ferramenta errada para o trabalho.
É uma ótima analogia. É exatamente isso. O Taleb mostra que em áreas como finanças, a curva de sino pode dar uma falsa sensação de segurança, sabe? Não. Subestimando a probabilidade de eventos catastróficos. Tipo a história do Peru, né? Não podemos nos iludir com aparente estabilidade. A calmaria pode esconder uma tempestade. É exato. E para ilustrar isso, o Taleb compara a altura das pessoas, que se encaixa bem na curva de sino, com a distribuição de riqueza, que segue uma lógica completamente diferente. Se você coloca 1.000 pessoas com altura média numa fila e adiciona o Bill Gates, a altura média quase não muda. Mas se você fizer o mesmo com a riqueza, a presença do Bill Gates distorce tudo, mostrando o poder dos outliers no extremistão. Ou seja, no extremistão, a gente não pode se basear só em médias estatísticas para tomar decisões. A gente tem que estar preparado para o imprevisível, para aqueles eventos que podem mudar tudo da noite para o dia. É isso aí. E para lidar com essa imprevisibilidade, o Taleb fala da arrogância epistêmica, que é basicamente a crença de que a gente tem um conhecimento completo e preciso sobre o futuro. Tipo aquele ditado, só sei que nada sei. É isso aí, a gente precisa ter humildade para reconhecer que o futuro é incerto, que a gente pode estar errado. Mas e aí? Como a gente toma decisões se não podemos confiar nas previsões? O Taleb sugere que a gente busque robustez e flexibilidade nas nossas estratégias. A ideia é estar preparado para uma variedade de cenários, incluindo aqueles que a gente nem imagina. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Diversificando os investimentos, por exemplo. Mas não aquela diversificação tradicional, que muitas vezes se limita a espalhar o risco entre diferentes ativos dentro da mesma classe. O Taleb defende a diversificação barbell, uma estratégia que concentra a maior parte dos investimentos em ativos de baixo risco e alta segurança, como títulos do Tesouro. Seria tipo ter um pé no mediocristão para garantir a segurança. Exatamente. E, ao mesmo tempo, investir uma pequena parte em ativos de alto risco e potencial de retorno exponencial, que seria o pé no extremistão, buscando oportunidades de ganhos extraordinários. Entendi. É como se proteger dos cisnes negros, mas sem deixar de aproveitar as oportunidades que eles podem trazer. Isso aí. É uma forma de equilibrar risco e retorno num mundo imprevisível. Legal. Mas e como saber quais ativos de alto risco escolher? Já que a gente não pode prever o futuro, né? Aí entra a importância da experimentação e da tolerância ao erro. O Taleb incentiva a gente a testar diferentes ideias e estratégias, aceitando que algumas delas vão falhar. O importante é aprender com os erros e ajustar a rota ao longo do caminho. É como ele mesmo diz, é melhor estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Ou seja, não adianta se apegar a modelos complexos e previsões exatas. No extremistão, o que importa é ser flexível e saber se adaptar. Exatamente. E para nos ajudar a entender a complexidade do extremistão, o Taleb nos apresenta o Benoît Mandelbrot, o pai da geometria fractal. Geometria fractal, que nome complicado. O que isso tem a ver com investimentos? Calma, a ideia é mais simples do que parece. O Mandelbrot mostrou como a natureza é cheia de padrões irregulares, imprevisíveis, que não se encaixam nas formas geométricas tradicionais. E a geometria fractal ajuda a gente a entender a natureza escalável do extremistão. Assim como um fractal se repete em diferentes escalas, os eventos extremos também podem acontecer em diferentes magnitudes, desde pequenas flutuações até grandes crises. Então a gente pode usar a geometria fractal para entender os padrões do mercado financeiro. Exatamente. Ela dá uma nova perspectiva para enxergar a complexidade do mundo, reconhecendo a interconexão entre diferentes níveis de aleatoriedade. Nossa, essa segunda parte foi ainda mais instigante. Agora eu tô curioso para saber como colocar tudo isso em prática. E é isso que a gente vai ver na terceira e última parte do nosso mergulho. Vamos explorar as lições práticas que podemos tirar da lógica do cisne negro para construir uma carteira de investimentos mais robusta, mais antifrágil. Fiquem ligados. E chegamos à parte final do nosso mergulho na lógica do cisne negro. A gente viu como o conceito de extremistão, a falácia narrativa, a fragilidade dos modelos tradicionais, tudo isso impacta as nossas decisões, principalmente quando a gente fala de investimentos, né? Mas e aí como a gente coloca tudo isso em prática? É a pergunta de $1 milhão, né? Mas o Taleb, ele não deixa a gente na mão. Ele não fica só na constatação de que o mundo é imprevisível. Ele dá ferramentas para a gente lidar com essa imprevisibilidade e até tirar proveito dela. Que legal. E quais seriam essas ferramentas? Uma delas, como já falamos, é a diversificação. Mas não aquela diversificação tradicional, sabe? É que a gente vê por aí. Qual a diferença? A diversificação tradicional, muitas vezes, ela se limita a espalhar o risco entre diferentes ativos, mas dentro da mesma classe, tipo ações de diferentes setores. O Taleb defende uma diversificação barbell, uma estratégia que coloca a maior parte dos investimentos em ativos de baixo risco, com alta segurança,
como os títulos do Tesouro. Seria tipo, sei lá, colocar um pé no meio do cristão, né? Buscando segurança e previsibilidade. Exatamente. E o outro pé no extremistão, buscando aqueles ganhos extraordinários, investindo uma pequena parte em ativos de alto risco e com potencial de retorno exponencial, tipo startups e empresas inovadoras. Entendi. É como se proteger dos cisnes negros, mas sem deixar de aproveitar as oportunidades que eles podem trazer, né? Isso aí. É equilibrar o risco e o retorno nesse mundo maluco que a gente vive. E como a gente escolhe esses ativos de alto risco, a gente não pode prever o futuro, como a gente já viu. Aí que entra a experimentação e a tolerância ao erro. O Taleb incentiva a gente a testar diferentes ideias, diferentes estratégias, aceitando que algumas delas vão falhar. A gente não precisa ter medo de errar. Não, o erro faz parte do processo. O importante é saber identificar os erros, aprender com eles e ajustar estratégias ao longo do caminho. E como a gente sabe se a gente está no caminho certo? O Taleb fala da antifragilidade, a capacidade de se fortalecer com choques, com as surpresas. É como se a gente estivesse construindo uma carteira de investimentos que não só resiste aos cisnes negros, mas que se beneficia deles. Interessante. E como a gente constrói essa antifragilidade na prática? Se expondo a situações desafiadoras, testando os nossos limites, aprendendo com os erros e principalmente cultivando uma mentalidade aberta, curiosa. A gente precisa estar sempre em busca de novas informações, novas perspectivas. Então, em vez de tentar controlar o imprevisível, a gente deve aprender a dançar com aleatoriedade, né? Exatamente. A imprevisibilidade faz parte da vida, principalmente no mundo dos investimentos. E a lógica do cisne negro ensina a gente a estar preparado para lidar com ela da melhor forma possível. Que lição valiosa. Esse mergulho na lógica do cisne negro, com certeza, me ajudou a entender melhor como o mundo funciona e como eu posso tomar decisões mais inteligentes, tanto nos investimentos quanto da vida em geral. Que bom ouvir isso. O objetivo do Taleb é justamente provocar a gente a pensar diferente, a questionar os modelos tradicionais, buscar novas formas de lidar com a incerteza. E ele conseguiu. A gente pode aplicar esses conceitos em várias áreas da vida. Com certeza. A lógica do cisne negro nos convida a ser mais humildes em relação ao nosso conhecimento, mais abertos ao inesperado e mais resilientes diante das adversidades. E isso é algo que todos nós podemos cultivar, né? Independentemente da nossa profissão, do nosso estilo de vida. É isso mesmo. E assim terminamos o nosso mergulho profundo na lógica do cisne negro. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada pelo mundo da aleatoriedade e que as ideias do Nassim Taleb inspirem vocês a repensar as suas estratégias, tanto nos investimentos quanto na vida em geral. Até a próxima.